nunca falaram a verdade sobre o livro de Malaquias. Por quê? Este é o tema deste vídeo. Eu vou passar 7 repreensões que foram feitas no livro de Malaquias. Claro, eu não vou ler completamente as repreensões, porque se eu fizer isso, eu terei que ler os 4 capítulos de Malaquias. E o vídeo ficará bem extenso, bem longo. Porém, já vou o caminho já estará bem encaminhado para você, depois que acabar este vídeo, você se debruçar sobre o livro de Malaquias e você analisar. Com certeza você que já deu 10% do seu salário, você que deu ofertas estratosféricas para o sistema religioso, você que você que deixou de dar um presente para o seu filho, para o seu neto, você que deixou de comer um lanche, um churrasco, fazer uma festa com familiares por causa do dízimo pregado pela religião, você vai ficar muito, acredito eu, indignado com os religiosos, com líderes religiosos. Você vai ficar indignado com a religião. Também, caso contrário, você não fique indignado, tudo bem. Fique em paz, continue abastecendo quem está te enganando. Continue dando, o dinheiro é seu, os bens, as posses são suas, faz dela o que você bem quiser. Dê a quem você quiser, doe a quem você quiser. Mas eu vou falar sobre Malaquias, que no livro de Malaquias está contido Malaquias 3:10, que a religião sempre escondeu de você. Então vamos ao tema deste vídeo. Nunca falaram a verdade sobre o livro de Malaquias. Por quê? É uma pergunta. E vou passar as 7 repreensões que foram dadas a pessoas do livro de Malaquias. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos à leitura. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Veja, primeira repreensão pelo Senhor a Israel. Primeira repreensão pelo Senhor a Israel. Então, aqui já começa. Para quem foi escrito o livro de Malaquias? Foi como uma repreensão, uma exortação contra os israelitas, contra o povo que Deus havia escolhido, contra os descendentes dos hebreus. Eu te pergunto, você é israelita? Você faz parte da comunidade de Israel? Então vamos lá. A primeira repreensão começa já dizendo o quê? Dizendo o quê? Mostrando que os escritos de Malaquias estavam sendo direcionados para o povo de Israel. Então os gentios não tinham participação nenhuma nesta repreensão. Os gentios não tinham nenhuma, como que eu falo? Como que eu posso dizer? Responsabilidade pelo que foi descrito no livro de Malaquias. O peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu não vou ler aqui, mas depois você lê a primeira repreensão. Primeira repreensão pelo Senhor a Israel. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Vamos para a segunda repreensão. Então a segunda repreensão está em Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Veja o título. Segunda repreensão aos sacerdotes trazem ofertas desprezíveis. Então a segunda também foi aos sacerdotes. Não tinha, aqui nem o povo de Israel era, nem aos trabalhadores, não, eram aos sacerdotes,
por trazerem ofertas desprezíveis. Vamos ler o versículo 6. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que me desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Veja que coisa séria. Agora, em cima deste versículo, dá para confiar em um pregador religioso, em um líder que diz, eu falo que eu frequentei um negócio desse aí, há muitos anos atrás, e isso daqui eles usavam para colocar pânico na pessoa, para colocar culpa na pessoa. E não explicava. O filho honra o pai e o servo ao Senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Assim era perguntado para os fiéis. Por que você está guardando a sua melhor nota? Por que você está guardando, está escondendo a sua melhor oferta? Honra o pai. Você não acredita que Deus é seu pai? Acredito. Então pega a sua melhor e honre o pai. É assim ou não é? Você frequentou ou você frequenta, algum dia eles te mostraram a primeira e a segunda repreensão para você? Claro que não. Por isso que eu não dou valor às 95 teses de Lutero. Por isso que o que João Calvino disse, o que Arminiano falou, o que Constantino falou, o que o pai da igreja, o que o reverendo Nicolau fala, o que o apóstolo do chapelão, o que o bispo do dedinho, o que o professor de teologia, o que o professor da escolinha dominical, o que qualquer um líder religioso para mim é lixo, é escória, é esgoto, eu não dou valor. Por quê? Eu não vou falar aqui, não vou falar. Eu só vou deixar, se você quiser postar no comentário, fique. Um líder religioso que pede dízimo, dizendo que a pessoa é obrigada a dar dízimo, o que essa pessoa é? Eu não vou falar aqui, não vou falar. Porque eu tenho vontade de falar tanta coisa, mas eu não vou falar. Você é livre. Porque se uma pessoa dessa, que se diz um mestre, que se diz um doutor, que se diz um líder religioso, não ensinar isso, o filho na segunda repreensão, sacerdotes aqui, ó, trazem ofertas desprezíveis. Então aqui a repreensão era contra o sacerdote, a segunda repreensão. A primeira repreensão foi para o povo de Israel, a repreensão pelo Senhor, peso da palavra do Senhor contra Israel. E na segunda repreensão era contra os sacerdotes. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Então, para mim, me desculpa, você pode destilar o seu veneno no comentário, você pode falar que eu sou feio, você pode falar que eu tenho a cabeça grande, você pode falar que eu sou estúpido, você pode falar que eu não tenho espiritualidade. Tô andando para o que você diz. Estou andando para você. Não quero mais ficar inscrito nesse canal. Vá para outro. Porém, eu tenho que passar isso aqui para as pessoas que querem sair do engano. Para as pessoas que já saíram do engano. Mas elas precisam continuar na fé. Elas precisam continuar vivendo e acreditando que o que tem por aí são ladrões e mercenários. Falo sim com muita autoridade em cima deste versículo que são ladrões e mercenários. Todos aqueles que pedem dízimo, todos aqueles que pedem oferta, todos aqueles que pedem sacrifício, todos aqueles que utilizam do livro de Malaquias para tomar dinheiro são ladrões e mercenários. Pode você falar o que você quiser. Em cima dessa palavra aqui, eu posso falar. Você que é da religião lá que tem o Vale do Sal, coloca o meu nome na boca do sapo no sal. Coloque meu nome nos azeite andurino, azeite mais frajuto, sobe o monte, mas sobe o Everest. Coloca o meu nome dentro da garrafa lá com azeite e fala, agora vai. Se você usa isso daqui, você é um ladrão, é um mercenário, é um enganador. Estou andando pelo que você está pensando.
O filho, eu vou ler de novo, que é muito forte. O filho honra, porque isso daqui eles usam, desde que essas sinagogas existem, sempre eles utilizaram disso. O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Então isso daqui não pode ser usado, porque isso aqui era a segunda repreensão contra os sacerdotes. A terceira repreensão, ensinos desprezíveis, Malaquias capítulo 2, versículo 1. Terceira repreensão, sacerdotes trazem ensinos desprezíveis. Sacerdotes trazem ensinos desprezíveis, homens pecam e casam com adoradores de Deus estrangeiro. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Não vou ler o 2. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Contra vós quem? Contra vós, sacerdotes, porque a repreensão era contra eles. E amaldiçoarei as vossas bênçãos e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Então a terceira repreensão foi contra os sacerdotes. Aonde está isso? Capítulo 2, versículo 1 em diante de Malaquias. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Quarta repreensão, homens se divorciam. Veja, quarta repreensão, homens se divorciam de suas antigas esposas, adoradoras do Senhor. Este divórcio era contra quem? Contra o povo de Israel. Para os gentios, aprenda uma coisa, para os gentios, Deus, Senhor, Elohim, nunca deu nenhuma lei de divórcio. Nunca deu nenhuma lei de separação ou não. Aqui, ainda fazer isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor, de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com o qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Aí eles pegam isso aqui e aplicam na vida do gentio. Tá vendo? Você não pode separar. Você tem que ser escrava dessa peste que te bate, que te humilha, que usa droga, que usa cachaça, que tem amante, chega cheio de doença, quer ter relação com você. Você é obrigado, porque do que Deus uniu não separa. Aí eles usam isso aqui, a mulher da sua mocidade. Mas isso daqui foi para o povo de Israel. Não foi nada para gentil. Quarta repreensão. Quinta repreensão. Enganam a si e ao povo. Malaquias capítulo 2, versículo 17 em diante. Quinta repreensão. Sacerdotes. As 7 repreensões do livro de Malaquias foi direcionados somente aos sacerdotes e ao povo de Israel. Nada contra o povo gentil. Enfadais a Romanos, capítulo 2, versículo 14. Depois você lê. Paulo diz que os gentios nunca tiveram lei. Nunca tiveram lei. O que está escrito do dízimo de oferta lá do passado, do batismo de arrependimento, foi tudo judeu escreveu para judeu. As pessoas ficam praticando obras, coisas que não foi dado nada para ele. Deus não está nem olhando para isso. Deus nem olha porque você é gentil, para você ele não deu nada. As leis dele são espirituais e estão aqui no seu entendimento. Você não precisa de lei de Moisés para saber que você não pode matar. Você não precisa que você não pode furtar, roubar, enganar. Não. Agora essas desgraças que fica aí usando Malaquias para tomar dinheiro dos outros, você acha que essas pessoas têm a lei de Deus na mente dela? Claro que não. Claro que não. O que eles têm é o espírito do engano, a operação de erro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que Paulo falou. É o que está na cabeça desses enganadores que tem por aí. É o que está na teologia, o espírito de engano. Então, não foi dado lei nenhuma para o gentil. Não, escrita não, de Moisés não.
as leis dadas a Moisés foi para o povo de Israel, para as 12 tribos de Israel. Enfadais, quinta repreensão, sacerdotes, enganam a si e ao povo. Enfadais ao Senhor. Deixa eu mudar aqui, porque essas palavras aqui eu não vou pôr no dicionário, eu vou mudar aqui, ó. Colocar na Almeida atualizada. Vamos ver como está isso aqui. Vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam, em que nós o cansamos? Então, aqui é... Oh, caramba! Aqui é Almeida Corrigida Fiel. Enfadais, cansais, estão cansando. Então, enfadais ao Senhor com as vossas palavras e ainda dizei, em que o estamos cansando? Em que o enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Então aqui era uma repreensão para os sacerdotes. Não adianta vir pegar esse versículo aqui e aplicar na minha vida. Eu não aceito. Eu não aceito. Porque isso aqui não foi feito para mim. E outra coisa, eu sei aqui que eu não posso, se eu praticar o mal, sendo eu filho, eu vou ser disciplinado. Então para que eu vou viver praticando o mal? Para ter uma vida de disciplina? Sendo preso? Apanhando de autoridades? Sendo humilhado? Não, eu não quero isso. Então eu estou longe de confusão, eu fico longe. Eu fico longe porque eu não quero ser disciplinado. Assim é. Agora, se você quer continuar aprontando, quer aprontar, porque a desculpa agora é, então eu estou salvo, faça o que você quiser. Se você for filho de Deus, eleito, você vai ficar a vida debaixo de disciplina. Sendo envergonhado e envergonhando seus parentes, seus pares. A quinta, a sexta, essa sexta eu vou ler. Sexta repreensão, veja. Sexta repreensão, sacerdotes têm roubado dízimos e ofertas. Eu duvido, eu faço aqui um desafio. Se você, claro, se você falar que você ouviu isso, você é mentiroso. Só se você saiu da religião. Mas se você falar aqui que você ouviu isso, você ainda continua na religião, então você gosta de ser enganado. Quando que te pregaram isso aqui, que o que nós vamos ler foi para uma repreensão para os sacerdotes e os levitas. Ou seja, os levitas. Que não foi nada para o povo gentil, para os estrangeiros. Antes da cruz, Paulo disse lá em Efésios 2, antes da cruz, os gentios, os estrangeiros, não tinham parte com a comunidade de Israel, não tinham Deus no mundo, muito menos lei. Se não tinha Deus no mundo, como que ia ter lei? Então não tinha lei. Aí veio a religião e colocou Moisés, as leis de Moisés, Malaquias, os 4, principalmente o capítulo 3, na cocunda das pessoas, na carcunda, no ombro das pessoas como jugo. Falando, olha aqui, ó, vocês... E as pessoas, coitadinhas, elas abraçam. Elas abraçam. Então, você que gosta de espreitar a liberdade de nós, que estamos na graça do Cristo ressuscitado, tenha vergonha na sua cara, viu? Se você ainda vir, você lendo isso aqui, claro, porque a maioria dos críticos, eles vê 5 minutos do vídeo e depois já desce a lenha. Então, se você ler os negócios aqui, você ainda entrar no comentário, falando que isso, vai me desculpar, mas você gosta de comer esterco, viu? Seu negócio não é para estar na graça mesmo, não. Por isso que você não entende. Vamos a essa leitura. A parte principal das 7 repreensões é a sexta. Sexta repreensão contra os sacerdotes. Vamos ler. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos ler Malaquias 3, do versículo 7 em diante. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Vos desviastes era os sacerdotes, os levitas. E não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Sacerdotes, tornem para Deus que Deus tornará para vocês. Era isso que estava falando.
Não é você sentado numa cadeira de um alçapão, que eles chamam de igreja, falando que é você que tem que tornar para Deus tornar para você. Não tem nada a ver nisso. Não tem nada a ver. E eu me tornei para vós. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis. Vós quem? Os sacerdotes, os levitas. Em que havemos de tornar? 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós quem? Vamos parar aqui. Vós quem aqui? Vós, gentios? Você hoje, sentado dentro de um alçapão desse, com o envelope na mão, o seu 10% do seu salário, para você que está sendo falada essa palavra? Seja sincero. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Quem é que estava roubando a Deus? Os sacerdotes e os levitas. Ou até o povo de Israel. Porque na primeira repreensão foi contra quem? Peso da palavra do Senhor contra Israel. Então o livro de Malaquias foi falado para os israelitas e para os sacerdotes. Então vamos voltar na sexta repreensão. Então, desde os dias de vossos pais, no versículo 8, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos das ofertas. Então, quem é que estava roubando nos dízimos das ofertas? Eram os sacerdotes, os levitas. Era o povo de Israel. Aqui não tem nada a ver com você que recebe o salário mínimo. Você não rouba a Deus e nem um centavo. Pelo contrário, se existisse o templo terrestre, não existe mais. Se existisse o templo terreno de Deus, do Senhor, de Elohim, o nome que você quiser, você como gentil, como estrangeiro, você tinha que ir lá e buscar a sua parcela, a sua parte. Porque pela lei dada por intermédio de Moisés, os dízimos eram alimentos colhidos uma vez por ano. E para quem era? Para os sacerdotes. Os estrangeiros eram os gentios, nós, no caso, os órfãos, as viúvas. Então era para fazer isso. Então nunca, em tempo nenhum, gentio roubou um vintém sequer de Deus. Nunca roubou. Então roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, vós os levitas, os sacerdotes, e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos nas ofertas. 9. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Com maldição sois. Quem é? Sois era eles, os sacerdotes. Por isso que era eles que estavam sendo amaldiçoados, porque eles estavam roubando. Eles estavam oferecendo animais coxos, aleijados, defeituosos. Os sacerdotes, não nós, não os gentios. Está ficando claro? Você está entendendo? 10. Trazei todos os dízimos. Dízimos eram alimentos colhidos uma vez por ano. A casa do tesouro. Essa casa do tesouro foi derrubada quando? No ano 70 DC, em Jerusalém, quando veio o juízo de Deus. Então não existe mais casa do tesouro. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 3, foi estabelecida a nova Jerusalém, o tabernáculo espiritual do Criador está em nosso espírito e o próprio Deus está nele. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim nisto. Quem era para fazer prova dele? Quem era? Eram os levitas, os sacerdotes. Nunca os gentios. Nunca. E fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, para quem ele iria? Se eu não vos, ele ia abrir para quem? Para os sacerdotes, para os levitas. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós quem? Os sacerdotes, porque a repreensão era contra... Repreensão contra quem? Contra os sacerdotes, contra os levitas. Então aqui, essas bênçãos seriam derramadas sobre os sacerdotes, sobre o povo de Israel. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Versículo 11.
E por causa de vós, vós quem? E por causa de vós, e por causa de vocês, sacerdotes, e por causa de vocês, povo de Israel, repreenderei o devorador. E ele não destruirá os frutos da vossa vide. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então, e por causa de vós, por causa dos sacerdotes, não por causa dos gentios. 12. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado. Chamarão quem? Os sacerdotes, chamarão os israelitas. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo aqui era para os sacerdotes. Então, quando esses cães, quando esses lobos vorazes, lê isso para o povo gentil, para a pessoa sentada dentro dessa chamada igreja, que é Arapuca, eles usam isso para prender os homens e as mulheres, e eles usam, e todas as nações vos chamarão. Aí ele fala assim, esse vos é vocês. Não, ei, isso aqui eram os sacerdotes e os levitas, não tem nada a ver com o gentil. E a sétima repreensão, caluniam a Deus. Veja, a sétima repreensão, sacerdotes caluniam. Então você viu, você entendeu aqui? Vamos ler isso aqui para depois a gente passar o entendimento. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizei, que temos falado contra ti? Vós quem? Os sacerdotes. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor. Quem recebeu os preceitos, ordenanças e mandamentos para cumprir? Os israelitas, o povo de Israel, os que pertenciam às 12 tribos de Israel. Então agora eu vou passar o meu humilde entendimento, meu amado irmão e minha amada irmã. Se você ainda frequenta, se você frequentou, não comece a chorar. Não deixe que o desespero te alcance. Já foi, já perdeu. Aquele carro que você deu já era. Esses tempos atrás, no comentário, um irmão colocou que ele chegou a dar 12 mil reais de dízimo. 12 mil reais. Se você estiver assistindo esse vídeo, meu irmão, fique em paz. Você terá tudo isso de volta, de uma forma ou de outra. Não lembre mais disso não, porque isso aí vai ser uma amargura muito grande para você. Infelizmente já foi, o erro, o engano. Eu sei que você tem vontade de voltar lá, de ir lá na sinagoga, achar aquele camarada e dar-lhe uma camaçada de pau boa, pegar uma meia dúzia de gato morto, mas bater até os gatos miarem. Mas deixa isso para lá. Você que saiu de lá e ficou 40 anos tirando 10% dos seus ganhos, esquece. Deixa para lá. Não volta mais. Você que ainda está abastecendo esse sistema mentiroso, abra seu olho. Deixe que o Espírito da Graça venha abrir o seu entendimento. Não fique retrucando. Leia, procure entendimento. Não vale a pena. Não vale a pena chorar pelo leite derramado. Só não se justifica mais é você frequentar um lugar desse. Sabe, quando você estiver passando em frente, atravessa a rua. Faça como eu faço. Despreza. A melhor coisa, a melhor vingança é o desprezo. Sabe, passa, olha para o outro lado. Não dá nem atenção. Se alguém te cumprimentar por questão de educação, cumprimenta, graça e paz. Claro que eles não vão te cumprimentar, porque agora eles te chamam de desigrejados. Mas você entendeu o livro de Malaquias? As 7 repreensões, para quem foi? Foram para o povo de Israel e principalmente para os sacerdotes. Eram eles que roubavam nos dízimos e nas ofertas. Eram eles que ofereciam animais aleijados, deficientes. Então, meu irmão e minha irmã, pense 10, 20 vezes para você entrar aqui e destilar o seu veneno aqui no comentário. Pense. Se você vir defender o seu líder religioso, você estará passando vergonha, você estará sendo pior do que ele. O livro de Malaquias foi escrito para os israelitas. Não tem nada a ver do nosso povo ter isso daí. Isso nem existe mais. Isso era lei. O fim da lei foi Cristo. Quando ele disse naquele madeiro, tetelestai, está consumado, acabou. O livro de Malaquias acabou. Acabou.
Acabou todas as profecias, tudo já se cumpriu. No juízo do ano 70 se completou. Amém? Então eu vou encerrar esse vídeo. Triste, porque me veio na lembrança agora o irmão que falou que, nossa, aquilo ali chegou a apertar, que deu 12 mil reais de dízimo. Deve ser numa venda que ele fez alguma coisa, uma herança que ele recebeu. Meu Deus. Fala a verdade, dá vontade do camarada ir lá descobrir e processar, fazer um monte de coisa, né? É duro, não é fácil não. E aí entra uns perturbados, nos chamando de herege, nos chamando de mentiroso, de falso profeta, e querendo, me mostra isso, eu vou não mostrar nada, eu tenho 700 vídeos aí, procure aí, se não achar aqui, vai no Geraldo, o Geraldo tem, Elcio Jesus tem, os irmãos que pregam graça tem, procura, me mostra aqui, que eu vou mostrar, eu não quero te converter, eu não quero te convencer a nada, eu não quero te converter a nada, eu não dependo do seu dinheiro, eu não dependo nada de você, para que eu vou ficar mostrando? Eu mostro quando a pessoa é humilde, simples, irmão, eu gostaria de mais um entendimento a respeito de tal parte, tal assim, eu até faço vídeo para a pessoa, com prazer, agora precisa arrogante, mostra para mim onde está, vai procurar, vai ser feliz, para lá, amém? Então, para você, meu irmão em Cristo, graça e paz, que a graça, a paz, o amor, as provisões do Criador estejam sobre a sua vida. Meu Deus, mas 12 mil reais dói na alma. E se foi útil para você, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com pessoas que ainda estão no sistema, fala para ela, para ele, esquece, não olha para esse camarada não olha não. Abra sua Bíblia e leia, acompanhe as 7 repreensões que foi escrito em Malaquias. Quem sabe você consegue tirar o véu desse parente seu, desse amigo, dessa pessoa que você considera. Amém? E até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!